Prestem atenção, Ronaldo vai se reunir com o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, para tratar sobre o assunto Mineirão. O Cruzeiro quer ter a responsabilidade de administrar o Mineirão, ou seja, dar uma chutadinha de lado na Minas Arena. Podemos dizer assim, né, com palavras educadas. Antes de falarmos mais sobre esta reunião, eu gostaria de pedir a cada um de vocês aí de casa que não se esqueçam de deixarem o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal caso não sejam inscritos. Galera, sua participação é muito importante para o nosso crescimento. Eu conto demais com a presença de cada um de vocês. E olha só a matéria que foi falada pelo pessoal do Globoesporte.com. Ronaldo chega a Belo Horizonte nesta quarta-feira e já tem compromisso importante agendado. Na parte da tarde, o gestor do Cruzeiro se reunirá com Romeu Zema, governador de Minas Gerais. E o tema central do encontro será a possibilidade de o clube passar a administrar o Mineirão, ou seja, dar uma chutadinha para escanteio na Minas Arena. E eu falei para vocês, Ronaldo está em todo lado do mundo. Ontem eu estava assistindo um jogo de basquete, estava fazendo pedalada de 500 quilômetros. O cara estava com reunião do presidente da FIFA, estava em Madrid, estava na final da Champions. Ronaldo está em todos os lugares e agora vai estar em Belo Horizonte. Será apenas a primeira conversa formal entre as partes e nenhuma decisão será tomada no encontro, até em função de haver um contrato vigente do governo de Minas Gerais com a Minas Arena, a atual administradora do estádio. O acordo entre as partes tem validade até 2037, com possibilidade de prorrogação até 2045, ou seja, não é um acordo fácil, não é uma negociação que vai durar de um dia para o outro. Pelo contrato atual, o governo de Minas Gerais tem de fazer um repasse mensal à administradora. A quantia hoje é próxima de 10 milhões de reais e o governo busca medidas para reduzir o impacto desta situação nos cofres, ou seja, o governo de Minas paga por mês cerca de 10 milhões de reais à Minas Arena. Se a Minas Arena tiver ali 100 jogos, 100 show, vai estar fazendo repasse, ou seja, é um valor alto. E o Cruzeiro pode usar isso ao seu favor para ter a administração do Mineirão em suas mãos. Ainda mais por se tratar do Atlético construindo o estádio, a América já tem o seu próprio estádio, ou seja, fica com o Cruzeiro ou Mineirão. O encontro desta quarta-feira ocorrerá no gabinete do governador de Minas Gerais e contará com a presença também de Fernando, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado. Temas gerais, inclusive relacionados à SAF, também estarão em pauta, segundo o pessoal do GE. Sobre o Mineirão, as partes pretendem construir uma ideia inicial em relação aos moldes de acordo para que o Cruzeiro possa administrar o estádio. A partir daí, será necessário conversar também com a Minas Arena para que a situação seja debatida em conjunto, justamente em função do contrato longo que está vigente. Claro que vai ser uma conversa muito bacana, porque a Minas Arena não vai querer tirar ali o leite do bezerro, não vai querer desmamar tão fácil assim. Então vai ser uma negociação muito complicada. Segundo apurou o GE, uma das alternativas que será discutida é de que o Cruzeiro, como eventual interessado em administrar o Mineirão, possa assumir o repasse acertado do governo de Minas Gerais com a Minas Arena, mas tendo um prazo maior para realizar o pagamento do contrato assinado em 2010. Neste caso, a atual administradora receberia os valores aos quais tem direito por contrato, mas em parcelas menores e de responsabilidade do Cruzeiro. Acho que vai ser interessante, porque, pelo que eu estou entendendo, o governo de Minas Gerais seria favorecido, que não teria que fazer esse repasse. A Minas Arena deixaria a administração 100% para o Cruzeiro e o repasse que seria feito pelo governo à Minas Arena vai ser feito do Cruzeiro para a Minas Arena. Essa e qualquer outra proposta que parta do governo ou do Cruzeiro precisaria passar por uma análise jurídica, justamente em função de haver um contrato com longa vigência pela frente. Ainda é preciso analisar, por exemplo, se o clube poderia assumir o Mineirão diante de um acordo, ou seria necessária a realização de uma nova licitação. Até porque o Cruzeiro está um pouquinho queimado na justiça e vai ter que ter muitas conversas. Mas a grande mancada do Cruzeiro, né, a grande cartada que nós podemos ter é o Ronaldo com a SAF, que vem mostrando uma boa administração e pode provar em um contrato curto, inicialmente, que pode administrar o Mineirão. Por exemplo, dá um contrato ali de 1 ano. Se dá certo, renova por 2, 3 anos. Seria um teste bacana para saber se Ronaldo e a sua empresa ou Cruzeiro vão conseguir administrar bem o Mineirão. É uma ideia muito bacana que vai ser conversada no decorrer do ano e tem que ser levada para frente. O Mineirão praticamente sempre foi do Cruzeiro, agora seria de forma oficial.
Prestem atenção, o atacante Já vai ficar realmente fora dos gramados por alguns jogos. Um tempo, podemos dizer assim, determinado. Pelo menos foi o que falou o departamento médico do Cruzeiro para nós. Agora, o próprio Já, nas suas redes sociais, fez um pequeno desabafo, mas aproveitou para agradecer o apoio que ele está recebendo do Cruzeiro, dos jogadores e da própria torcida celeste. Eu vou até colocar para vocês as palavras do atacante Já. É um pouco emocionante falar sobre a situação difícil que o atacante está vivendo. Olha só, deixar o gramado lesionado é um grande confronto. É frustrante para qualquer jogador de futebol, mas o suporte e o carinho que tenho recebido me confortam profundamente. Nos últimos dias recebi inúmeras mensagens de apoio. Me sinto abençoado por meus companheiros, por todo o staff do clube e principalmente pela Nação Azul. Eu seguirei trabalhando com foco e dedicação, como sempre fiz. Em breve estarei de volta ainda mais forte e confiante para ajudar o Cruzeiro. Continuaremos honrando esta camisa e é essa torcida maravilhosa. Vamos Cruzeiro, encerrou Já. Infelizmente aquela entrada do Matheus Barbosa foi forte. A gente não acha que tenha sido por maldade, que seja a intenção do Matheus Barbosa. Ele esteve aqui em Belo Horizonte, a gente conheceu o Matheus Barbosa de perto, não é do tipo do Matheus Barbosa. Agora eu vou falar pra vocês, só me trouxe dor de cabeça enquanto esteve na Toca da Raposa. Quando saiu, achei que ia nos trazer felicidade. Aí quando enfrenta o Cruzeiro, ele faz uma dessa conosco. Machuca o Já. Mas calma, Matheus, eu sei que não foi de propósito. São coisas que acontecem no mundo do futebol. Agora Já, uma boa recuperação. Cara, vai precisar demais de todo apoio possível, porque não vai ser fácil estes momentos. Mas pode ter certeza que familiares, amigos do Cruzeiro e principalmente a Nação Celeste vai estar com você neste momento de dificuldade. O Cruzeiro recentemente está apresentando o plano de credores e neste divulgamento deste plano tem muitos detalhes que vão ser falados no decorrer da semana. Um deles é de que o goleiro Fábio e também o atacante Marcelo Moreno teriam emprestado grana para o Cruzeiro. Galera, alguns não entendem, mas estes jogadores marcaram a nossa história. Não importam da maneira que saíram, eles representaram demais o Cruzeiro. Eles amaram o Cruzeiro, assim como muitos torcedores amaram. E eu vou falar pra vocês, muitos não têm noção da gravidade do momento que o Cruzeiro passou. Galera, nós chegamos perto de fechar as portas. Chegamos perto da falência completa, de simplesmente não conseguir mais ligar a luz lá do quarto na Toca da Raposa 2. Olha só, no plano de credores apresentado pelo Cruzeiro, Fábio e Marcelo Moreno são citados nominalmente quando se fala na inclusão de jogadores e ex-funcionários do documento apresentado à Justiça. O clube admitiu ter débito com a dupla e o citou como peças-chave para prosseguimento das atividades em meio à crise. Na petição da apresentação da proposta, o Cruzeiro cita que no grupo fornecedores parceiros estão credores que estão ajudando ou ajudaram o Cruzeiro a se reerguer. Sobre Fábio, o clube admitiu que o jogador possui crédito de natureza trabalhista. O goleiro hoje do Fluminense já realizou notificações extrajudicial ao Cruzeiro, mas não consta nenhuma reclamação trabalhista. O Cruzeiro se comprometeu a destrinchar os números do débito com o Fábio. Tipo assim, tem um processo ali, estão devendo 20 milhões de reais, nós reconhecemos, mas o Fábio não tá. Olha, eu quero o pagamento agora, eu quero que isso aconteça o mais rápido possível. Não tá existindo isso por parte do Fábio. O Fábio sabe da dívida que o Cruzeiro tem com ele e o Cruzeiro admite que tem essa dívida e vai pagar o Fábio quando puder. O goleiro não chegou a um acordo com a gestão de Ronaldo pela renovação de contrato. Ele havia palavrado uma prorrogação com a antiga gestão. Com a nova, não teve o mesmo sucesso. Fábio deixou o Cruzeiro com 976 jogos, além de 3 Copas do Brasil e 2 brasileiros. Conquistou também 7 edições do Campeonato Mineiro. Neste ano, o jogador notificou o clube no valor de 20 milhões de reais e foi o grande motivo para que o Fábio não continuasse conosco. Eu defendo a diretoria, não dava para passar este contrato do Fábio para a nossa gestão, até porque aí já bateria na porta do Cruzeiro como o primeiro processo da SAF em menos de um mês que a SAF estava ativa. E olha só, o jogador colaborou com o clube, que se encontrava inadimplente de modo substancial, tendo inclusive injetado dinheiro nos períodos de crise, pelo que se revela como grande parceiro do Cruzeiro, justificando sua inclusão na referência subclasse. Ou seja, o cara ajudou, podemos dizer assim, aqueles salários mais baixos do Cruzeiro, dos funcionários,
também foram ajudados pelo Fábio e pelo Marcelo Moreno. O Cruzeiro resolveu propor a criação deste grupo no plano de credores, pois os que lá serão incluídos foram de importância fundamental para a possibilidade de manutenção das atividades do time. Muito bacana nesse tema, é porque muitos acordos aí, a gente sabe que o Cruzeiro tentou chutar pra frente, mas o Cruzeiro olhou e falou: olha, eu reconheço que estes caras me ajudaram nos tempos difíceis e quando a gente tiver uma condição de pagá-los, eu gostaria de devolver cada centavo que foi dado pelo Moreno e também pelo goleiro Fábio. Muito obrigado a estes jogadores. Eles sempre terão, né, um carinho muito grande da torcida cruzeirense. Nós torcemos para o Cruzeiro, mas respeitamos jogadores que honraram a nossa camisa, que também respeitaram o nosso escudo. Estão de parabéns pela sua atitude.